Quando falamos em Segunda Guerra Mundial, várias coisas e acontecimentos surgem na nossa cabeça. Nazismo, Holocausto, Pearl Harbor, aliados, eixo, enfim. O que muitos não sabem é sobre a participação do Brasil no meio dessa guerra, e a importância da FEB no meio desse processo todo. E é sobre isso que nós iremos ver hoje. Muito bem. Antes de tudo, é essencial a gente entender os antecedentes históricos e o contexto dessa época. Anos atrás, ocorreu a chamada Crise de 1929, que foi uma grave recessão econômica e superprodução, que afetou os Estados Unidos e teve impacto global. O Brasil, assim como vários outros países, foi afetado por essa crise, e as consequências se resumem basicamente em altas taxas de desemprego, falência de empresas e uma profunda crise financeira, que acabou contribuindo para a Grande Depressão. Durante a década de 30, o Brasil estava buscando diversificar sua economia e expandir suas exportações. O país dependia fortemente das exportações de produtos agrícolas, como café, açúcar, borracha. No entanto, a Grande Depressão acabou afetando esse comércio internacional e levou o governo a buscar novos parceiros comerciais. E foi nesse momento que Vargas se aproximou da Alemanha, que comprava café e açúcar do Brasil em troca de um desenvolvimento para fábricas e indústrias. Fora a Alemanha, Vargas também iniciou uma parceria com a Itália no campo de submarinos, que incluiu a aquisição e construção de submarinos italianos diretamente para a Marinha do Brasil. Então Vargas estava bem alinhado com um certo lado dos países dessa história. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a reunião de chanceleres das repúblicas americanas, que foi um encontro diplomático realizado no Rio de Janeiro. Essa conferência foi marcada por uma preocupação com os eventos globais, especialmente com o avanço do eixo e a ameaça que isso representava para a estabilidade e segurança das Américas. Basicamente, ficou decidido que os países que estavam nessa reunião romperiam relações comerciais, militares e econômicas com os países pertencentes ao eixo. Justamente por terem rompido relações com esses países, navios mercantes brasileiros começaram a ser afundados por navios nazistas alemães, o que acabou revoltando completamente a população, que pressionou Vargas a tomar uma posição e deixar a neutralidade que ele vinha mantendo desde o início da guerra. Foi então nesse momento que Vargas se aliou ao lado dos aliados. No ano de 1941, Brasil e Estados Unidos assinaram um acordo que beneficiariam ambos os lados. Em troca de territórios para os americanos fixarem suas bases aqui no Nordeste brasileiro, seriam fornecidos aeronaves e treinamentos para os militares da Força Aérea Brasileira. Em agosto de 1943 foi assinado um decreto que deu origem à FEB, Força Expedicionária Brasileira. Cerca de 25 mil soldados do Brasil inteiro foram convocados e receberam treinamento e recursos dos Estados Unidos para se prepararem caso fossem acionados para a guerra. Havia uma forte pressão popular para que o Brasil entrasse logo na guerra, e várias críticas, que diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E é justamente por isso que o símbolo da FEB é uma cobra fumando, feito de propósito, para ironizar essas críticas. E a frase "a cobra está fumando" serviu de lema e acompanhou a FEB durante toda a sua atividade na guerra. Então, no ano de 1944, o Brasil finalmente parte para a Itália e se junta ao exército americano. A atuação da FEB na guerra pode ser dividida em 3 etapas, sendo a liberação do Rio Sérgio a primeira delas. O Rio Sérgio está localizado na região toscana, na Itália, e a sua liberação era crucial para o avanço das forças aliadas. A primeira divisão de infantaria expedicionária brasileira participou ativamente dessa operação. A tarefa envolvia a travessia do Rio Sérgio e, em seguida, a liberação da cidade de Massarossa, uma localidade estrategicamente importante. Os soldados brasileiros enfrentaram a resistência alemã ao longo das margens do rio. A conquista do rio e da cidade foi um passo significativo no avanço das forças aliadas na Itália. A segunda etapa, e com certeza a mais famosa da FEB, foi a Batalha de Monte Castelo, que, assim como o Rio Sérgio, era uma posição estratégica nas linhas de defesa alemãs. E a sua captura era essencial para o avanço das forças aliadas. A batalha ocorreu entre novembro de 44 e fevereiro de 45. As tropas brasileiras enfrentaram condições diversas, como o rigoroso inverno italiano, terrenos montanhosos e a resistência das forças alemãs. O exército brasileiro enfrentou dificuldades significativas para avançar e conquistar o Monte Castelo. Essa batalha foi difícil, porque o terreno era extremamente acidentado, favorecendo assim os alemães. Cabe à primeira divisão de infantaria remover do caminho das forças aliadas um obstáculo resistente: Monte Castelo. Houveram muitos combates intensos, como tiroteios, bombardeios e lutas corpo a corpo. Após meses de luta, em 21 de fevereiro de 45,
as tropas brasileiras conseguiram finalmente tomar Monte Castelo. Essa vitória foi importante, porque mostrou que os brasileiros eram persistentes e habilidosos no campo de batalha. O sucesso em Monte Castelo ajudou a construir a reputação da Força Expedicionária Brasileira e a destacar a contribuição do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A campanha da FEB na Itália acabou em maio de 1945, e o primeiro contingente de soldados que retornaram para o Brasil foram recebidos com o desfile militar da Parada da Vitória. A primeira divisão brasileira foi a única que conseguiu capturar uma divisão inteira de nazistas durante sua campanha. Foram cerca de 20 mil alemães presos. A FEB permaneceu 239 dias em combate. Dos 25 mil soldados que foram enviados para a guerra, cerca de 440 perderam suas vidas. Há diversos memoriais e monumentos dedicados à FEB, tanto no Brasil quanto na Itália. As estruturas servem como uma lembrança permanente da contribuição e sacrifício dos soldados brasileiros na Segunda Guerra. A história da FEB durante a Segunda Guerra Mundial é um capítulo fascinante e crucial na trajetória militar do Brasil. Essa participação foi ricamente documentada por meio de uma variedade de registros históricos, cada um desempenhando um papel vital na preservação da memória dessa notável contribuição brasileira para o conflito global. Por exemplo, em livros, inúmeros autores, historiadores e veteranos da FEB têm escrito livros que detalham a experiência vivida pelos soldados brasileiros na Itália. As fotografias capturadas durante o período da FEB são testemunhos visuais essenciais desse capítulo da história. Essas imagens proporcionam uma visão única da vida nos campos de batalha, dos momentos de descontração entre os soldados e das condições desafiadoras que enfrentaram. As histórias pessoais dos veteranos da FEB são como verdadeiros tesouros históricos. Elas contam uma experiência única de cada soldado de uma maneira muito pessoal. Esses relatos não só falam sobre as batalhas, mas também nos mostram os sentimentos que eles tinham, as amizades que construíram e os desafios que enfrentaram. Essas memórias nos dão uma visão especial e profunda, mostrando não apenas o que aconteceu, mas também a humanidade por trás dos uniformes militares. E eu fiz 8 prisioneiros, eu com meu grupo só. Mas perto tinha uma cratera grande, eu ia, cada bruta, um monte de homem, de 2 metros, e eu com essa estatura avantajada, aí... Então eram seus prisioneiros. Os oficiais alemães falaram com os soldados, instruíram, dizendo que o brasileiro era índio que furava o olho do prisioneiro, não sei o que, fazer mesmo para ele, né? A preservação dos registros históricos é essencial para garantir que as futuras gerações tenham acesso à riqueza da história da FEB. Ao estudar e compartilhar esses registros, a sociedade brasileira não apenas honra o legado da FEB, mas também enriquece seu entendimento do papel do Brasil no contexto global da Segunda Guerra Mundial.